Irmãos, até pelo hino que foi cantado, onde nos foi comunicado através da letra do hino, que a gente não pode basear o valor de alguém naquilo que tem ou que consegue fazer. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar isso lá em Lucas, que o valor de um homem não está nos bens que ele possui, não está no seu dom, no seu talento. Ele vai falar isso quando aquele homem junta, trabalha honestamente. Aquele homem trabalha honestamente. A Bíblia fala que tem um trabalhador, que ele planta, ele entende do tempo, ele é um bom agricultor, ele trabalha, ele olha o tempo, ele examina, ele pesquisa, ele faz um celeiro muito grande para guardar a colheita, as coisas que ele vai colher. Ele faz tudo isso direitinho. Mas ele não sabia que um dia antes dele parar, dele aposentar do seu trabalho e viver daquilo que ele plantou, o Senhor ia lhe pedir conta. O homem está trabalhando honestamente. Essa passagem mexeu muito comigo, irmãos, muito mesmo. Eu sempre cito essa passagem. Deus da adolescência, essa passagem muito mexeu comigo. É um homem que está trabalhando honestamente, pagando suas contas em dia. Ele não é um vagabundo. Esse homem não é um ladrão. Essa passagem que o Senhor cita lá no livro de Lucas não é um homem ladrão, não é um vagabundo. É um homem que está cumprindo as coisas diariamente, certinho, trabalhando, com visão de daqui a uns 20 anos não precisar de trabalhar mais, guardar as coisas, armazenar aquilo que ele plantou, que ele colheu e viver a vida. E o Senhor olha para ele e fala assim: louco, tu és um louco. Isso muito me intrigou, muito tempo. Tu és um louco. O homem trabalhador honesto. E o Senhor falava: tu és um louco. Senhor, mas eu trabalhei honestamente. O Senhor fala: tu és um louco. Mas eu plantei honestamente, eu pesquisei. Tu és um louco. Louco és. Senhor, eu não roubei de ninguém, eu investi. E o Senhor fala: tu és um louco. Porque hoje pedirão a tua alma. E o que tens feito para mim? Um homem... Eu gosto muito dessa passagem quando você vai lidar com pessoas que acham assim, né? Eu não mato, eu não roubo, eu pago minhas contas em dia, eu trabalho. Para que eu preciso ir à igreja? Para que eu preciso de Jesus? Você vai evangelizar e depara com isso. Jovens, não, eu trabalho, dou tanto por cento, pago água e luz lá em casa e tenho meu namorado no final de semana e eu não uso droga. Então, qual que é a necessidade de Jesus? É o pai de família, que trabalha, sustenta a casa, tem os filhos bacanas, não dá problema para a sociedade. Todo final de tarde ele senta na porta da casa, coçando barriga, rolando banheiro, e fala: minha vida está tranquila, eu não faço mal para ninguém. Para quê? Que eu vou largar tudo e aceitar esse Jesus, ou ter um compromisso de ir para a igreja 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana, todo dia. Algumas pessoas, nós estamos indo todo dia. Para que isso? Eu gosto dessa passagem para a gente lidar com essas pessoas. Volto a repetir: o homem era honesto, trabalhador, e o Senhor fala: tu és louco. Lá em Romanos, no capítulo 14, Romanos capítulo 14, tem uma 14 e 10. Romanos 14 e 10 vai nos dizer assim: olha, mas tu, por que julgas teu irmão? Por que você condena teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Por que você acha que você é melhor? Por que eu acho que eu sou melhor?
Porque todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor. O Senhor jurou pela vida dele, irmão, é o próprio Senhor. Imagina a seriedade de Jesus falando, contando uma parábola, o negócio já é eterno. Imagina Jesus falando assim, ó, pela minha vida. O negócio é sério. Diz o Senhor: todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Olha o 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Algum outro texto? 1 Coríntios 13, 11, Mateus 16, 27, 2 Coríntios 5, 10, a dizer: cada um dará conta a Deus das coisas boas e das coisas más que tem praticado. Irmãos, eu vou voltar para o texto de Efésios, quero explicar um pouquinho aqui. Mas uma coisa que a gente repara muito nos dias de hoje, e não vou falar das igrejas, vou falar de nós mesmos, as pessoas vivem uma vida sem propósito, vivem uma vida sem função de eternidade, cheio de vontades, cheio de sonhos, cheios de desejos, mas nada ligado ao reino de Deus. E quando se tem ligado, é só aquilo que diz respeito a nós mesmos. Está ligado à minha vontade, ao meu querer. A vida do homem vivida sem propósito é o motivo de Deus olhar e dizer: louco, 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 louca, jovem louco, pai de família louco. Porque a pessoa não procura entender o propósito da sua existência em Deus, em Cristo, pelo Espírito, pela palavra, pelo mistério da igreja, pelo mistério do amor, do perdão, da justiça, pelo mistério que nós estamos aqui como peregrinos, forasteiros, como passageiros. Não entendem isso. Não entendem. E eu não sei se vocês repararam, esse texto que nós lemos aqui, em Efésios, no capítulo 1, vai falar uma coisa muito bacana. Olha o que vai falar. Versículo 11 do capítulo 1. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Pega aí, versículo 11. Você foi predestinado, escolhido, definido um propósito para você. Deus fez isso. Agora, o versículo 4 vai falar que você também foi eleito em Deus antes da fundação do mundo. De modo que cada um de nós aqui, irmãos, e cada pessoa nesta terra tem um propósito a ser cumprido. Preste atenção nisso aqui. Quando o Senhor fala, olha, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, é todas as pessoas, o Senhor elegeu nele. O Senhor escolheu. Antes de existir mundo, antes de existir terra, antes de existir Adão, antes de existir jardim, na mente de Deus, o Senhor já conhecia cada um e Ele escolheu, Ele elegeu, Ele predestinou, Ele abraçou cada um para si. E Ele disse, ó, esse é seu propósito, esse é o seu propósito, esse é o seu, esse é seu, esse é seu, eu te escolhi, eu te chamo. Ele fez isso. Antes que existisse homem, vida na terra, o Senhor já tinha te escolhido. Esse é o mistério que a Bíblia está falando aqui, ó. Olha o que lá em versículo 9 vai dizer: descobrimos o mistério da sua vontade. Esse é o mistério que o Senhor está revelando. Desde o tempo de Paulo lá. Antes de existir o homem, o Senhor já tinha elegido, escolhido e predestinado para um propósito. Olha, e não interessa se a pessoa nasceu de fruto de estupro, se a pessoa foi de prostituição, de adultério. Se vive, o Senhor elegeu e escolheu. Não tem nada a ver, irmãos. O início aí não vai justificar a vida da pessoa vivendo isso, não. A minha origem é essa, de jeito nenhum. Você foi eleito em Deus. Amém. Não importa como veio existir.
Algumas pessoas ficam lamentando, chorando e murmurando, é porque Satanás tem cegado o entendimento deles para não conhecer esses mistérios aqui. Meu pai me negou, meu pai falou que nunca me amou. Isso é voz de demônio, que às vezes tem pessoas aqui que ficam pegadas a isso. Aí, quando eu tinha 13 anos, a pessoa está com quase 50 anos, não está falando. Quando eu tinha 14 anos, o papai um dia falou, eu prefiro a outra do que você. E a pessoa vai vivendo aí angustiada, a vida inteira, uma coisa triste, demoníaca. Nem o demônio usa gente assim. O demônio às vezes prefere pessoas inteligentes que têm propósito. A pessoa fica sozinha, murmurando. Não, o Senhor te elegeu nele, e não interessa o que o pai falou, o que a mãe fez, a sociedade, o meio que você nasceu, conviveu, convive, as coisas que você viu acontecer. Quando eu sou assim, porque na minha infância tinha os coleguinhas de jeito nenhum. Eu também cresci aqui no bairro de Fátima, na favelinha ali, jogando bola, poeirada, pulando dentro da siderúrgica, pegando os trens, ferro gusa, vendendo lá no material, depósito, construção de ferro velho. Com os meninos, a maioria está preso, a maioria morreu, né? Nem preso, estavam mortos. Quanto tempo jogando bola na Rua Boa Vista? Jogando bola o dia inteirinho, que é tanto de nego. Vinha os meninos roubando, roubei a bicicleta, roubei o negócio, usando droga. E eu sempre no meio brincando, eu sabia que depois que terminava a bola eu ia embora, porque eu sempre soube, desde pequeno, graças ao convívio do meu avô, eu sempre acompanhei ele, eu criança, eu via ele subindo para a igreja, nunca vou esquecer, tenho o maior respeito por causa disso, indiferente do que fez, do que faz, mas eu sempre vejo essas questões. Eu ouvi a palavra, e aquilo, eu sei que eu estou aqui, mas eu não sou do meio. Estou aqui para jogar bola, não estou aqui para usar droga, não estou aqui para roubar, não estou aqui para mexer com ninguém, não estou aqui para brigar com ninguém. Eu sabia do meu propósito, desde a infância, porque a palavra, ela divide a alma, o espírito, ela faz tudo, ela vai transformando de maneira extraordinária. Então não interessa a sociedade, o meio que você nasceu, o que aconteceu. Se você pega isso aqui e crê nessa palavra, que o Senhor, antes da fundação do mundo, pastor, isso não é um exagero? Não, irmãos, então a Bíblia toda é cheia de exagero. A Bíblia fala, antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu, para você ser irrepreensível diante dele em amor. E o Senhor tem propósito para a sua vida. Propósito. Tem coisas que Deus quer te revelar, te mostrar. E se a gente desobedecer a voz do Senhor e tentar viver segundo a nossa vontade e o nosso desejo, nós nunca vamos cumprir o propósito. A igreja está cheia de gente assim, tá, irmãos? Perdidos. Dentro da igreja, ouvindo a verdade, sabendo do caminho, sabendo da verdade, sabendo da vida, que é Jesus, perdido. Aquela pessoa que nunca foca em nada, sem propósito de Deus, nunca foca em nada. Que a pessoa que, por exemplo, muda de igreja, a cada 3 meses está na igreja. Não, vou mudar para aquela ali para ver se essa ali melhora, o negócio aqui vai ser diferente. Passa 4 meses, está em outra igreja, 6 meses está em outra igreja, 3 meses está em outra igreja. E está caçando algum lugar para mudar, mas ele mesmo não tenta parar para descobrir o propósito de Deus para a vida dele, não. Maravilha dele. Não tenta, não. Glória. Nós conhecemos gente que em 1 ano foi 3 a 4 igrejas, 1 ano. É 3 meses na igreja. Ah, não, lá o negócio proíbe muito. E naquela outra lá, não, lá o pastor lá não tem oportunidade. E aquela lá não tem grupo de jovens. E aquela outra não tem ciclo de oração. E aquela outra, não, aquela lá pode tudo. Ele nunca descobre o propósito de Deus para a vida dele e para a vida dela. Nunca descobre, porque não procura. O Senhor te escolheu nele antes de você existir, antes deste mundo, e além de ter escolhido você para as coisas santas e irrepreensíveis, Ele tem um propósito, versículo 11. Tendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Ou seja, o propósito de Deus para a sua vida, ninguém pode impedir, porque aquele que faz todas as coisas te escolheu e te deu um propósito. Aleluia. Olha que poderoso. Aquele que te escolheu e que te elegeu e que fez todas as coisas também definiu para você o propósito. Quando a Bíblia fala, olha, ele tem um propósito e ele é aquele que faz todas as coisas, está dizendo, nada pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Glória. Aleluia. Nada. Não tem nada que pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Amém. Aleluia.
que nós temos que fazer? Buscar o propósito do Senhor, irmãos. Irmãos, isso é tão importante e tão sério, que lá em Isaías 49, olha o que o Senhor vai falar sobre o propósito. Isaías 48, o Senhor vai dizer assim, olha, 48, 17. Isaías 48, 17 vai dizer assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus. Olha aí, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ele é o Senhor que te ensina e guia. Aí olha o lamento do Senhor, olha o lamento do versículo 18. Olha o que ele fala. Isso é um lamento. Olha aí. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos. Se tivesse buscado o propósito meu para a sua vida. Se tivesse me perguntado antes de agir. Se tivesse me buscado antes de tomar a decisão. Se tivesse clamado a mim, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a sua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos de areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Olha aí, olha o Senhor. Se tivesse me buscado, se tivesse percorrido a mim, vindo a mim, perguntado, eu estava doido para te falar, querendo te mostrar, querendo dizer: não vá, espere mais um pouco, calma, agora não. Sim, prossiga. Isso é Deus guiando. E ele fala: se você tivesse me buscado, tivesse me perguntado antes, não estaria desse modo. Eu não estou aqui hoje para trazer um lamento e dizendo para você, querido, que o negócio acabou e hoje a gente tem que ficar nesse não. Eu estou aqui nessa noite, em nome de Jesus, para trazer uma palavra de propósito para você e te falar que você tem valor. Pode ninguém acreditar, pode as pessoas zombar, mas se você crê nessa palavra, eu creio que você crê, porque senão você não estaria sentado aí. Efésios capítulo 1, o Senhor te elegeu nele, e aquele que criou todas as coisas tem propósito para a sua vida. Agora é o que? É buscar. Isaías 47, 17. Buscar o Senhor, porque Ele vai mostrar o caminho e Ele vai dar a resposta. É por isso que lá em Jeremias, irmãos, versículo 29, 11, o Senhor vai falar: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. É Deus falando para você: minha filha, você não sabe o que eu penso em relação das coisas para acontecer na sua vida. O Senhor está falando: é só eu que sei. Aquilo que eu sei que você pode fazer, que eu tenho para te dar. É Deus falando: olha, porque eu bem sei os pensamentos que penso em relação a vós, diz o Senhor. Olha o pensamento, olha a expressão do Senhor: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamento de paz e não de mal, para fazer prosperar em todos os caminhos. Aí ele fala: olha, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vou ouvir você. Buscar-me-ei, me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Você sabe o que o Senhor está falando? Eu quero revelar o propósito que eu criei para você antes da fundação do mundo, para a sua vida. Mas não viva perdido, confuso. Não faça isso. Tenha foco em Deus. Pode ter família, pode ter relacionamento, pode trabalhar com o outro, pode ter empresa, pode montar negócio, pode fechar, pode abrir, pode fazer o que for, mas faça tudo para agrado do nome do Senhor, porque foi para isso que você foi escolhido. Seja totalmente dependente dele. Busque a Deus para o propósito. Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim?
Nesse negócio, como que o Senhor quer que eu viva, que eu reaja, que eu comporte desta maneira ou da outra? Porque eu não vou e não quero tomar decisões que vai me afastar do propósito que antes da fundação do mundo o Senhor criou para a minha vida. E as pessoas esquecem do propósito porque vivem com medo, vivem com ressentimento, vivem com mágoa, vivem de passado e esquecem do agora. Paulo, para mim terminar, Paulo sozinho praticamente, irmãos, o homem evangelizou todo o território romano da sua época, praticamente sozinho. Paulo, apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o missionário Paulo, o mestre Paulo, um homem fez isso, o Império Romano. Mas você entende que Paulo tinha um propósito, ele entendia qual era a missão dele. Ele entendia qual que era a vocação dele. Irmãos, quem aqui já ou brincou, fez uma experiência, você pega uma lente, vai no sol assim, ó, e coloca numa folha, né, e fica concentrando até queimar. Eu gostava muito de fazer isso. Na escola, os meninos estavam quietinhos, né, você pegava a lente assim, até ele dar o grito. É aquilo a gente ria, coisa maravilhosa, né? Era para o outro, né? Isso trazia graça. Isso o que é? É o sol, a força, a energia, o calor concentrado. Agora, se você pegasse a lente e só levantava ela, não acontecia nada. O que é? Quando você concentra no seu propósito, o resultado, irmãos, aparece muito rápido. Você não sofre, não padece, não fica com dúvida, porque você sabe, você está concentrando a sua força. É isso que Paulo fez. Paulo concentrava a sua energia, o seu corpo, a sua força, o seu conhecimento naquilo que o Senhor o entregou. Porque Deus falou para ele: Paulo, você vai sofrer e vai levar o meu nome aí entre os gentios, entre os reis da terra, em todo mundo. Essa é a sua missão. Paulo recebeu e ele cumpriu a missão com excelência, porque soube qual era o propósito. Paulo passava necessidade e ele fala: eu cumpro meu propósito mesmo em necessidade. Paulo tinha abundância e ele estava cumprindo o propósito dele em abundância. Paulo estava preso e escrevendo cartas, as grandes cartas que nós temos, Paulo escreveu na prisão, preso, sem saber se vai viver ou morrer outro dia. Ele rapidamente me dá uma folha, uma caneta, uma tinta, seja o que for. Eu tenho um propósito, ainda preciso cuidar da igreja. Cartas. Um homem com propósito. Um homem com propósito. Não tem fome, não tem espada, não tem prisão que tira ele do foco, porque ele sabe qual é a missão dele. Olha que poderoso, irmãos. Não é à toa que dos 27 livros, 14, vou colocar 14, contando com a carta de Hebreus, é considerado do apóstolo Paulo, irmão. Propósito, propósitos, vocação, nada tirava ele. Você liga para o crente: irmão, por que você não vai vir na igreja? Esse domingo eu não vou, porque semana que vem papai tem umas coisas para resolver. É assim. Por que você não vai na igreja no domingo? Porque na quarta eu tenho uma prova. Por que você não apareceu na igreja de quinta-feira até domingo? Porque eu estou preocupado com a mudança. Irmãos, uma coisa interessante, irmãos. Uma pessoa dessa é de Deus, sim, pode ser salva, mas vai chegar diante de Deus, se não mudar em falta, na hora de apresentar, faz favor, cadê o seu propósito? A gente tem que pensar nessas coisas e viver para a eternidade. Eu volto a repetir: Paulo cumpriu todo o ministério dele e evangelizou um império inteiro, quase que só. É lógico que teve pessoas que ajudaram, mas é ele que tem o corpo mais a sofrer, porque ele sabia do propósito dele. E ele vai falar algo lá em Filipenses capítulo 3. Ele nos ensina muita coisa, mas em Filipenses capítulo 3, ainda cumprindo o ministério, chegando já na reta final, ele ainda escreve assim, capítulo 3 e versículo 13, Paulo grita: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado. Ele está falando aqui da ressurreição, do privilégio. Olha o que ele fala: eu julgo que eu ainda não alcancei. Então uma coisa eu faço,
é que, esquecendo-me das que já ficaram para trás, eu vou avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o conselho de Paulo e a vida que Paulo levava. Paulo vivendo, já tinha sofrido, já tinha sido espancado, já tinha sido preso, está prestes a morrer. Ele fala: eu acho que eu ainda não alcancei, não, ainda tem muita coisa. Falei as coisas que ficou para trás. Ele fala: ficou para trás, ficou para trás, agora eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu avanço para o prêmio da vocação. É por isso que prestes ali a morrer, ele vai falar aquela frase extraordinária, servo de apóstolo Paulo: combati. O que o Senhor definiu antes da fundação do mundo para essa igreja? Porque se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que essa igreja não é fruto da nossa própria vontade. Ainda que a Bíblia fala que Deus ele realiza com as vontades dos homens. Essa igreja é fruto da vontade de Deus. Isso eu tenho plena convicção. Pelo modo que nós iniciamos, o modo que nós estamos vivendo. Nós não saímos de nenhuma igreja. Nós não dividimos nenhuma igreja. Nenhum membro aqui saiu trazendo gente. Principalmente nós que estamos aqui servindo mais, vou colocar dessa forma. Nós não dividimos lugar nenhum. Estamos aqui em paz. Começamos com um recurso que acabou na metade do tempo que a gente pensou que ia chegar, e Deus veio provendo para a gente entender que a obra é dele. Então tem plena convicção. Mas ainda assim eu sempre pergunto: qual que é o ministério? E você quer ver uma coisa interessante que tem acontecido na cidade? O Senhor tem nos colocado como o menor, porque somos uma igreja nova, somos uma igreja que não temos aí 500 membros, 300 membros. Tem igreja aí que tem 3.000 membros, tem igreja aqui perto do lado aí que tem 1.500 membros. Mas várias igrejas e obreiros têm entrado em comportamentos de missão, de trabalho evangelístico, depois de ter visto a gente fazer. E isso não é para orgulho, não. Eu entendo que o Senhor tem nos colocado como igreja com o propósito de incentivar, de despertar os que já são para uma obra que está sendo esquecida. Você consegue compreender isso? Essa semana eu tinha conversado com um irmão de uma outra igreja grande aqui em 7 de agosto, e ele me dizia: olha, pastor, eu não fui lá naquela quinta-feira porque o pastor me cobrou que eu estava faltando indo com vocês, e eu expliquei para ele o motivo que eu estava faltando, e o irmão me dizia: mas o pastor agora liberou para a gente fazer o trabalho também que vocês estão fazendo, que precisa ser feito, então vai ter uma força maior. Eu dou glória a Deus, porque a gente está sendo útil. Nós saímos na quinta-feira, os mendigos chegavam lá, vou pôr os mendigos não, fazer igual o irmão Everton. Os moradores que estão na rua, não são de rua, eles voavam na mão da gente. Tinha um que pegava 2 pão, punha aqui no bolso, o outro pegava mais uns 3. Você não sabia se era de fome, se era ganância, ou se era para vender, o que for, mas eles devoravam tudo. Tanto nós mudamos até a estratégia. A gente leva a caixinha com as coisas e depois leva uma vasilhinha, mas eles um sozinho não comer tudo. Aí uma quinta-feira que eu fui, chegou: não, quero. Povo tirado, rapaz. Café, um leite, chá, não quer? Aí eu sondei do lado uma coberta novinha, embrulhada ainda, negócio de marmitex, um pedaço de carne jogado no chão. Eu falei: senhor, está melhor que lá em casa. E estava mesmo. Eu fui pesquisar o que estava acontecendo. Uma outra igreja aqui de 7 de agosto, muito grande. Um obreiro assistiu a programação. Eu até fui na casa da irmã. Ela perguntou os detalhes, as missões que a gente queria fazer. Ela levou isso na igreja. E às quartas-feiras, toda quarta, uma igreja sai com coberta nova, marmitex, suco, um tanto de trem, e entrega na quarta. Aí a gente chega com pão de salame, eles vão comer? Lógico que não. Mas o que, irmão? Mas isso não me traz alegria, porque você sabe que você está sendo útil. Aleluia. É o Senhor pegando os que não são e envergonhando até os que são.
Pegando aquelas que às vezes as pessoas desprezam, lá novo, começando e tal, mas trazendo destaque para aqueles que já são fazendo, porque tem gente que tem capacidade. Irmãos, o sonho que nós temos, tem igreja aqui em Santa Lagoas que tem capacidade de ter uma casa, de ter uma clínica, de assalariar pelo menos 10 pessoas. Tem igreja grande demais, forte aqui, irmãos, e que não faz. Aí o Senhor vem com nós. Uma irmã que traz uma telha, o outro que traz um pedaço de pau, o outro que traz um prego, pastor Júlio que passa o dia inteiro todo machucado, juntando as coisas e fazendo as obras. Mas Deus está vendo, as igrejas ficam sabendo, e o Espírito do Senhor vai nos usando com o propósito que Ele tem para nós. Isso é coisa de Deus, irmãos. Propósito, cumprir o propósito. Agora não importa se o irmão está fazendo, se está fazendo melhor, que faça. A gente pode até parar, quem sabe. Como nós estamos possivelmente até parando, não é? De ir para a rua. Nós já estamos indo já lá para o projeto lá, Acolher, né? Acolher. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Nós já estamos parando de ir para a rua. Pastor, inclusive, vou ter reunião com a diretora lá terça-feira para os irmãos orar. Amém. Em nome de Jesus. A gente começou a ir para a rua. Nós estamos parando e vamos para o projeto Acolher. Por quê? Porque no projeto Acolher o pessoal já fica lá tomando banho, barriguinha cheia. Então é melhor a gente chegar com, irmão, uma ceia para vocês aí, um chazinho, um pouquinho, para a gente bater um papo. Aí a gente já chega com o Evangelho. Vai ser o resultado maior do que ir para a rua. Porque na rua o cara está drogado, viciado. Quinta-feira nós saímos lá, estava lá, com a lápide, da pedra na mão e tal. Escondeu, vocês desculpa aí e tal. Não, irmão, fica à vontade, estou aqui para servir. Então fica na mente deles, não dá nem boa para receber o Evangelho. Então nós estamos mudando de estratégia. Só que enquanto nós estamos saindo da rua e indo para acolher, as igrejas estavam indo para a rua. Ou seja, a obra de Deus não para quando o propósito é cumprido. Olha que bacana, irmão. Já tem 2 igrejas fazendo isso aqui na rua já. Propósito, meu Deus, qual é o propósito? Eu oro direto, irmão. Senhor, qual é o propósito para a igreja? O que está faltando? Dá a direção. E eu quero que você, a partir de hoje, busque o Senhor assim também. Amém, irmãos? Você pode colocar de pé, nós vamos terminar. São 5 para as 9. Irmãos, deu para entender, irmãos, a palavra de Deus? Vai buscar propósito? Repete comigo essa oração assim, ó, só para ficar na sua mente assim, ó, meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor me elegeu, me escolheu antes da fundação do mundo. Eu sei que o Senhor tem propósito para a minha vida, para a minha família, para onde eu estiver. Eu sei que o Senhor tem propósito que eu devo cumprir. Não permita, meu Deus, que eu viva fazendo aquilo que eu acho, fazendo aquilo que até é bom, fazendo aquilo que até é útil, mas não é o propósito. Eu quero viver o propósito. Eu quero cumprir meu chamado. Eu quero cumprir minha vocação. Eu quero combater o bom combate. Eu quero completar a carreira. Eu quero guardar a minha fé e receber do Senhor a coroa da vida eterna, a coroa da justiça, a coroa da vida, da glória preparada para todos aqueles que amam a volta de Jesus. As palmas exaltam o nome de Deus.